Aprenda a montar um circuito de indução magnética. Neste vídeo, nós vamos ver a montagem e a explicação referente a este circuito. Vamos ver o funcionamento primeiro. Este é o funcionamento do circuito, em que a partir de um campo magnético, o LED ele é aceso. Vamos ver como funciona esse circuito e como montar. Aqui nós temos o circuito principal, em que nós temos um transistor de baixa potência, o BC338, tipo NPN. O coletor dele foi ligado a uma bobina. Na base foi colocado um resistor de 10K ohms. Nós observamos aqui, resistor de 10K ligado na base, olhando de frente, né? Esse transistor ele é coletor, base, emissor. No emissor está ligado ao negativo da fonte, nós vamos usar um suporte de pilha de 6 volts. E o positivo da fonte, ele vai estar ligado aqui no meio. Nós vamos aprender como fazer essa bobina. Mas primeiramente nós vamos entender o funcionamento desse circuito. Aqui nós temos o circuito utilizando a simbologia, porque fica mais fácil compreender o funcionamento por meio da simbologia. O que é que a gente observa? Que nós temos uma fonte aqui de 6 volts aqui. O indutor para uma tensão contínua, ele é um curto. Então, inicialmente, você está aplicando a tensão de 6 volts na base do transistor. E eu estou utilizando um resistor com a resistência muito baixa, que é de 10K, que faz com que o transistor rapidamente entre para a região de saturação. A corrente ela vai circular nesse sentido e o transistor ele vai saturar, funcionar como uma chave fechada. Ora, quando você coloca o transistor para funcionar como uma chave fechada, o que é que vai acontecer? Você é como se você desse um curto aqui agora na bobina nesse outro sentido. A corrente ela vai mudar de sentido, ela vem para esse sentido aqui. Por quê? Porque é o caminho mais fácil. Na base tem um resistor de 10K e por esse caminho não, só tem uma bobina, que a bobina funciona como curto e o transistor está funcionando como uma chave. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Agora a corrente que vem para a base é zero. O transistor está na saturação, mas o transistor está na saturação porque tinha uma corrente entrando na base, agora não tem mais. E aí, quando não tem essa corrente entrando na base, o transistor ele vai funcionar como uma chave aberta. E o circuito volta a funcionar como era antes. Vem uma corrente, já que o transistor está aberto inicialmente, né? Aí a corrente ela se inverte, porque não tem mais, o transistor não está mais como uma chave fechada. Né? Ali é uma aberta, aí vem a corrente entrando, agora a corrente ela muda de sentido, ela vem agora pela base. Quando ela vem pela base, o transistor satura, entra na região de saturação e tudo volta a funcionar novamente do mesmo jeito. O que é que a gente vai ter aí? A gente vai ter uma oscilação. A corrente ela vai estar o tempo todo num sentido e no outro, num sentido e no outro. Isso vai criar o quê? Um campo magnético na bobina do indutor. Como é que eu testo o campo magnético que está sendo criado na bobina desse indutor? Aí nós vamos montar um circuito bem simples, em que eu vou ter um indutor que eu vou colocar 60 volts e ligar no LED. Aí quando se aproxima este circuito àquele lá, o LED acende. Vamos ver a montagem dos dois circuitos. Da bobina, nós vamos utilizar um fio esmaltado, tamanho 20, e para a medição do tamanho da bobina, eu vou utilizar esse frasco de vitamina Mulher da Pague Menos. Vou enrolar, dá 30 voltas, as 30 voltas pode ficar um fio do lado do outro, pode ficar em cima, no final a gente vai juntar tudo, o importante é que você dê 30 voltas. Quando chegar às 30 voltas, a gente pega o do meio, faz esse enrolamento aí, para poder separar o fio, que vai ser o fio da derivação central da bobina. E continuo a dar as voltas, mais 30 voltas, mais 30 voltas. Quando termina, eu vou pegar um durex e vou
colocar para poder juntar, para poder não se soltar a bobina. Tiro do frasco, né? Foi tirado do frasco e agora eu vou utilizar durex para poder não separar, a bobina não se soltar. Novamente, o ideal é que coloque pelo menos em 3 pontos diferentes da bobina para ela ficar bem presa. Agora, o que é que eu vou fazer? Do meio, eu vou enrolar mais um pouquinho, vou pegar tesoura, vocês podem pegar uma faca também e descascar. Por quê? Porque esse fio é esmaltado, ele tá isolado e eu tenho que descascar para poder fazer as conexões no circuito. Então você deve descascar bem, tirar toda a parte do esmalte deste fio nas três pontas, né? Das extremidades e a do meio. Agora, fazer de novo 60 voltas nesse próximo circuito. Agora vamos para a montagem. Na montagem, o que é que a gente tem? O negativo da fonte a gente vai ligar no emissor, né? Eu tenho um transistor que é coletor base emissor. O positivo da fonte eu vou ter que ligar no meio da bobina, então exatamente onde tem a derivação central eu faço a conexão do positivo no meio da bobina. Tem que fazer uma conexão que fique bem firme, senão ele não funciona. Tem que ter a conexão, né? A ligação tem que estar bem ajeitada. Um lado da bobina ela vai para a base, onde está o resistor, o outro lado ele vai para o coletor do transistor. Então a gente tem aí o primeiro circuito. Ele já está pronto. O segundo circuito que eu peguei enrolei apenas 60 voltas e aí faço a mesma coisa, descasco a ponta, eu ligo direto no LED. Desta forma. Agora o funcionamento.